Lá vem os testemunhas de Jeová. Aparecido de Bebedoura. E vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Como você tá? Eu tô ótimo, e você? Tô sobrevivendo. É, todos nós temos que sobreviver, né? Tá certo, hein? Alexandre, Ô, Márcio. Márcio, prazer, viu? Eu sou o Guilherme. O objetivo da nossa visita hoje é conversar um pouquinho com os moradores, né? A respeito de um assunto bíblico. Você tem a Bíblia? Tenho no celular. É? Costuma ler ela? Nem sempre. Nem sempre. Mas isso é natural do brasileiro, né? Às vezes a gente tem a tendência de não ler muito, né? Mas uma pergunta que nós estamos fazendo para as pessoas, eu precisaria a sua opinião. Assim como você tem o seu nome é Márcio, eu tenho o meu Guilherme, ele tem o dele Alexandre, né? Deus também tem um nome, né? Na sua opinião, qual é o nome de Deus? São vários. Tem Qual que Deus, você acha que Alá, é o- Jeová, Odin, Thor, Zeus, Dionísio. daquele que criou o céu e a terra. Então, aí é uma questão complexa, porque como você vai afirmar que o nome de um é verdadeiro e o dos outros é falso, quando outras pessoas afirmam que os outros é verdadeiro e esse é falso? Você tem razão. Mas o que a gente tem em comum? A gente, em que sentido? Os países ocidentais, independente da religião, se for uma religião cristã, o que nós temos em comum? Independente de ser Qual que é o evangélico, guia? católico, Então, todos têm uma crença Mas baseada no quê? Que você tem no seu celular? na Bíblia. Na Bíblia, né? Então quem vai dizer para nós qual que é o nome de Deus é a Bíblia. Mas isso não justifica, porque os outros países têm os outros livros, você vê, tem o Alcorão, Por tem a exemplo? Epopeia de Gilgamesh. tem sim. Tem sim. Na verdade, os sumérios foram a primeira civilização, então você deveria ter ela como base. Mas quando a gente pensa numa religião cristã, vamos falar também dos islâmicos, vai. O nome Jeová e Alá é a mesma coisa. Não, mas não se funde porque Não, são religiões são religiões contraditórias. diferentes, mas o mesmo Deus. Mas eles têm dogmas, ensinamentos diferentes, mas é o mesmo Deus. Então vamos imaginar, vamos falar apenas do lado cristão que nós temos. Todo lado ocidental que se diz cristão tem uma Bíblia. Dentro da Bíblia, ele tem uma oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aquele nome que está registrado lá nas escrituras hebraicas originais, ele cita 4 letras, que é o tetagrama, que ele foi traduzido por português nesse texto que o Guilherme vai te mostrar. Independente se as pessoas chamam de Alá, Jeová, Thor, Odin, o Buda, mas o Deus da Bíblia, ele é identificado com um nome próprio, tá? Por favor, Gui. A sua Bíblia tá fácil aí, não? Cadê? Se não tiver, não tem problema. Não tem, é que eu não deixo ela na tela principal, tá. Fica... mas não é de difícil acesso não. Bíblia. Olha lá. Dá uma licença. Opa! Qual que é a versão que você tem? Então, a versão Almeida. Almeida, né? Vê aí no livro dos Salmos. Pode ir mais pra baixo. Jó, Salmos aí. Vamos ver se na versão sua, o cântico 83. Versículo 18. O que ele fala para nós na sua versão? Para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isso. Quando fala o Senhor aí, Senhor é nome? Não, você é uma pessoa entendida, pelo que eu vi conversando. Senhor é um título de respeito, né? É, como juiz, promotor, você tem um pronome de tratamento. Isso, então aí seria o pronome de tratamento Senhor, né? Agora, na minha Bíblia, ela verte parecido com a sua, mas só que coloca o nome certo. Porque fala assim, ó, para que as pessoas saibam que tu cujo nome é Senhor, Senhor não é nome, É título, né? entendeu? A minha fala assim, ó, para que as pessoas saibam que tu cujo nome é, que nem você já falou, né? Jeová.
somente tu é o Altíssimo sobre toda a terra, né? Então, aqui no nosso país, a versão que a gente usa, né, em português, né, é a palavra Jeová, né? Existem outros países que usam o mesmo nome, mas eles soletram de forma diferente, né? Mas por que a gente está chamando a atenção esse ponto, né? Porque o primeiro passo que a gente dá, Márcio, para a gente conhecer uma pessoa, é saber o nome. Exato. Isso. Depois que a gente sabe o nome da pessoa, a gente passa a conhecê-la melhor e começa a ver as qualidades, os defeitos, né? Isso pode se aplicar até esse nome Jeová, né? Depois que você passa a conhecê-lo, você vai começar a identificar os atributos dele. Isso, esse é o ponto. E minha visão não é nada agradável a respeito desse suposto criador. Porque ele não é tão benevolente como diz alguns versículos na Bíblia. Tem vários versículos que às vezes fala que Jeová é o Deus dos exércitos, né? E às vezes faz a pessoa pensar dessa forma, né? E há coisas muito mais piores que está na Bíblia mesmo. Foi feito com a aprovação dele, né? Entende? Como que um ser benigno faz uma aprovação maléfica? Por isso que é muito importante, Márcio, a gente às vezes conhecer a fundo. Você tem que ter mente aberta. Isso, não conhecer apenas... Eu discordo um pouco desse negócio de mente aberta, porque se você tem mente aberta, você deixa entrar tudo sem fazer uma avaliação crítica, e aí é complicado, né? Mas eu discordo de você, sabe por quê? Porque senão, se a gente não tiver a mente aberta para saber, bom, por que Buda não pode ser Deus? Que relação tem lá com Jeová? Thor, ele tem a origem aqui nos países nórdicos, né? Por que ele não pode ser o criador, sendo que ele tem um pai? Será que em algum momento as religiões... Aí que eu te falo, é a mente crítica. Você não pode ter a mente aberta para aceitar qualquer coisa sem fazer uma análise e passar por um filtro. É isso aí. Por isso que nós, testemunhos de Jeová, mas quando nós conversamos com as pessoas, nós incentivamos as pessoas a estudarem a Bíblia. Entendeu? Exato, eu também acredito que as pessoas devem ler bastante a Bíblia. Porque é através da Bíblia que a gente vai poder entender, por exemplo, por que Jeová no passado ele se permitiu dar esse título, né? Jeová dos exércitos, né? Por que ele às vezes orientou que às vezes a nação dele fosse e destruísse outra nação, né? O que é inaceitável, né? De um ponto de vista Mas o benigno. ponto é o porquê, né? É isso que eu falo, a gente ter a mente para entender, ó, mas ele agiu dessa forma porque tinha algo, às vezes mais lá na frente, que precisava que isso acontecesse, né? Então o ponto é a qualidade predominante de Deus, qual que é, né? Que a Bíblia ensina, né? Se você desejar, um outro dia a gente passa aqui uma conversinha breve que nem essa e mostra para você, dentro da Bíblia, a qualidade predominante. Mesmo ele sendo conhecido dessa forma por algumas pessoas, e algumas pessoas têm esse conceito seu, que foi um Deus que permitiu muitas maldades. Milhares de pessoas já pensam assim, né? Isso. A Bíblia fala de uma qualidade predominante que ele tem, né? Então, qual que é essa qualidade não pode contradizer o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu falo, a gente tem que ver o porquê das coisas, entendeu? Porque senão realmente contradiz, se a gente não entender o porquê, né? Mas aí um outro dia a gente passa aqui, se você permitir, e eu mostro para você a qualidade predominante. E aí a gente conversa um pouquinho mais. Fica a seu critério, eu estou à disposição. Se você está à disposição, nós vem. A gente vem. Tá bom? Tá ok. Desejo um bom domingo para você. Oi, igualmente, foi muito Guilherme. bom conversar com você, viu? Alexandre, Márcio. Esse que você gravou aí, o que foi? Não, eu tô... O áudio, parece que tinha um áudio gravando? Não, eu tava ouvindo música. Pensa uma coisa comigo também. Os sumérios foram a primeira civilização. Gilgamesh, a epopeia dele aí... Eu recentemente acabei de ler a epopeia de Gilgamesh. Dessa epopeia, tem coisas mais escritas. Tem. O perdido de Enki. Enki tinha um irmão, eles tinham um pai, e antes do pai ser rei... Opa, peraí. Deixa eu ver o que esses caras estão pensando aí, e como isso se relaciona com o Deus verdadeiro. Isso. Como que isso relaciona na época do dilúvio? Porque na epopeia de Gilgamesh há um dilúvio, aí você fica, qual foi os textos originais do dilúvio? Esse que está na Bíblia atual ou os escritos na epopeia? Então entendeu por que você tem que ter assim uma ideia do todo?
para traçar a tua própria opinião. Ele falou, olha, é aqui. Saber no que você vai confiar. A gente volta numa outra ocasião. Tchau, tá tchau. Muito bom, viu? Oi, igualmente. Bom domingo aí. Tchau. Até mais. Falou. Damos o carnaval, a lei, portanto, só pisa em ovos no assunto da liberdade de culto quando há um número considerável de representantes para os quais tal louvor é importante. Em nome do bem-estar social, respeita-se e reflexão dos que professam crenças separam reflexão de André Cancian, Guilherme e o Alexandre. Fiquem bem longe das maldades. Ele queria saber o que eu tava gravando. Eu tava gravando um áudio para colocar no YouTube. The end of the universe.